Olá, muito boa tarde, Bruno Barros. Boa tarde, Vera Barroso. Boa tarde, gente. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de saúde, de cultura, de teatro e vai ter música. Quem são os nossos convidados, Bruno? Olha aí, Bárbara Mendes é cantora, ela está lançando o Orgânico, o primeiro CD dela no Brasil após 10 anos. Nós estamos também com Isadora Ribeiro, que é atriz. Ela está comemorando 30 anos de carreira no palco com a peça Diário de Bordo, que está em cartaz aqui no Rio. Eu vi. Gostou muito, né? Muito. Bom, Vanessa Miller é neurologista, coisa nossa, ela é colunista do Sem Censura e fala sobre as novidades no tratamento da depressão. Muito bom. Estamos também com Miguel Proença, famoso pianista, nosso querido colega, o presidente da Funarte. E ele vem nos falar sobre os seus planos para a instituição agora em 2019. Assunto muito bom. E você que está em casa, se interessou pelas nossas pautas, quer fazer perguntas, comentários, vai até a rede social, manda uma mensagem usando a hashtag Sem Censura. Agora a gente usa o Facebook e o Twitter. Entendido? Muito bom, perfeito. Agora, então, vou pedir para a Bárbara, que está acompanhada do Pedro Braga e do André Vale. Prazerzíssimo. Prazer nosso. Bárbara, adorei o CD. Obrigada. Não vai ser escárnio ainda não, né? Não, ainda não vai ser escárnio. Você vai ter que ir ao show para ouvir escárnio. Tá bom, tá bom. Então, vamos lá. O que vai ser? Vou cantar Santa d'Água. Beleza. Oba! Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Canoa só vai pro rio quando o índio quiser pescar. É proa de pau bravio, esperando desamarrar. Desejo que vem de fora, sem hora de aparecer. O tempo que não demora é o mesmo que faz doer. O meu coração vazio, à procura do céu no mar. É barco que não tem fio para as velas poder içar. Na rota de um vento pobre, sem sorte pra navegar. Quem sabe você me sofre com a boca de me amar. Pra sempre nesse mar, ó Senhora do querer, minha santa d'água, meu amor é seu. Estrela de guiar em águas de perder, minha santa d'água, leve-me a você. O meu coração vazio, à procura do céu no mar. É barco que não tem fio para as velas poder içar. Na rota de um vento pobre, sem sorte pra navegar. Quem sabe você me sofre com a boca de me amar. Pra sempre nesse mar, ó Senhora do querer, minha santa d'água, meu amor é seu. Estrela de guiar em águas de perder, minha santa d'água, meu amor é seu. Estrela de guiar em águas de perder, minha santa d'água, meu amor é seu. Minha santa d'água, leve-me a você. Minha santa d'água, meu amor é seu. Lindo. Bárbara, vem pra cá.
Essa voz tua linda, é uma voz toda educada. Obrigada. Muito linda. Você vai ter um show agora para lançamento do CD? Eu vou fazer o lançamento no Teatro XP Investimentos, no dia 18 de junho, Beleza. às 9 horas da noite. É uma terça-feira. Eu acho que o pessoal pode ter menos programação na terça, então dá para correr para o teatro. XP Investimento é no Rio de Janeiro, né? No Jockey, dentro do Jockey. É bacana porque tem estacionamento, é seguro, É verdade. bonito. Tem um bando de outros restaurantes, outras coisas por ali. Virou meio um complexo cultural. Isso é bacana e gastronômico. Eu vi que esse teu CD tem o físico Tem. e já está em todas as Plataformas digitais. Porque hoje em dia os lançamentos acontecem de maneira diferente. Eles se espalham. Você faz um lançamento na plataforma digital, no YouTube, onde todo mundo passa a ter um acesso imediato. Hoje em dia, o CD físico, na grande realidade, a gente passa ou dar de presente às pessoas que gostam de ler o encarte, ou para a mãe, para a avó, para o tio, ou quem gosta de ler o encarte, saber a ficha técnica, entender bem isso direito. Mas aí fica, né? Porque a gente vai e faz uma foto bonita, a gente pega um programador legal. Muito engraçado. É para mãe e para avó mesmo. Para né? mãe, para Bárbara, avó, para tia, para primo. Mas eu vou dar um para cada um de vocês. Tá bom. Não sei se vai ser um presente ou presente. um entulho, né? Porque tem gente Não que é nem não, mais... é um presente, é Que muito bom. lindo, eu ouvi todo e adorei. Que Tanto bom. é que a gente coincidiu, né? Que eu adoro carne, você também gosta muito. Que bom. Posso te pedir uma coisa que não tem nada a ver? Claro. Conta a história do seu namoro com o Tito Marcelo. Conto. Porque é muito bonitinha a história. E depois aí a gente engrena para sua vida Claro. profissional. Mas como Não, tem a mas ver... mas ele faz parte desse trabalho e desse meu Pois novo momento. é tudo também. composição dele. É o seguinte, eu conheci o Tito há uns 5 anos atrás, mais ou menos. Eu fui gravar a participação num disco dele. Ele é um grande compositor, tem 1 trilhão de músicas. E foi gravar cantando com... Quem produziu foi o Renato Fonseca, que era o pianista que tocava comigo na época. Falei, tem que ter uma música que é um dueto com uma cantora, acho que é a tua cara. E ele morava em Brasília, ele é de Recife. Eu daqui do Rio, gravei sem ele estar no estúdio, ele mandou a voz. E acabamos fazendo um clipe posterior a isso e não nos encontramos também no clipe. Jamais. Fizeram uma edição, parece que a gente está lá, a música se chama Perdido para a Lua, que é lindíssima, quem quiser procurar no YouTube. E aí, 1 ano e meio depois, a gente se cruzou. Eu tenho um restaurante na Barra, que tem música ao vivo. E aí a gente se cruzou, ficamos amicíssimos. Eu tinha acabado de me separar, vindo de um casamento de 10 anos e tudo mais. Ficamos amigos. Menino, um dia foi aquela virada de pescoço, né? Sabe? Aquela virada de pescoço. E a gente começou a namorar, namoro à distância, ele em Brasília, eu aqui. Bem, acabamos ficando juntos e, num papo em casa, falou, pô, você é compositora, eu sou cantora. Ele falou, Bárbara, vamos fazer alguma coisa juntos, vamos gravar um EP, nada, só pra gente, registro. Falei, vamos, porque eu nunca tive uma cantora, que fosse cantora mesmo, gravando as minhas músicas. Porque ele grava sozinho. Ele né? grava, e ele se considera apenas um intérprete das músicas dele. Falei, vamos, tá bom, vamos. Eu estava fazendo um trabalho com o Biglione nessa época. Vamos fazer 3 músicas, tá bom. Menino, quando a gente começou, eu falei, vou escolher as músicas dele, 200. Falei, drama, eu escolher, 3 músicas. Aí, da terceira, passou para a 4ª, o processo foi ficando legal, bacana, divertido, a música fluindo. De 4, 5, 7 músicas não é mais um EP, mas 9 também não é um disco. Então, vamos fazer 11, Muito E bom. Quem a gente produziu hoje tá já casado. desde o começo era o Vitor Biglione, Biglione. que esteve aqui, o Vitor, lembra? Sim, E sensacional. que é ótimo, porque ele é animado pra caramba, né? Ele é. Então, E ele é um cara bem eloquente, perfeito. um cara inteligente, eu gosto dele. E aí, deu certíssimo. Deu certo. Agora, essa tua vida itinerante e errante começa em Nova York, passa por Roberto Menescal. Já saiu o disco? Você estava fazendo um disco. Mas ele não saiu físico, porque ele já está em todas as plataformas digitais, mas foi uma companhia espanhola quem lançou o disco. Então, hoje em dia, eles não fazem, como eles colocam mercado europeu, mercado asiático, e, na verdade, as plataformas digitais cortaram qualquer linha geográfica, né? É uma companhia espanhola, mas ela coloca no mercado. E o físico, eles acharam que não era mercado para cá, e, de repente, o físico para lá ninguém mais ouve. Então, tem todas as plataformas digitais. Eu gravei só músicas do Menescal cantadas em inglês. Então, como eu tenho essa vivência fora do Brasil, a coisa do inglês é muito fácil para mim. Chama Sings Roberto Menescal? Bárbara Mendes, Sings Roberto Menescal. É difícil cantar em inglês? Mas ela viveu lá. Olha, não, mas eu vou te falar uma coisa curiosa, que é o seguinte. Eu falo inglês já... Morei 11 anos em Nova York, estudei inglês desde pequena, minha avó era inglesa, então a coisa do inglês foi meio incutida. Existe um acento diferente quando você canta a música americana ou a música internacional em inglês. É um acento
que às vezes a Musical. gente não tem. Mas quando você está cantando uma música brasileira, por exemplo, em inglês, eu tenho influência no inglês, para mim não foi difícil. Acho que o difícil é isso. Que tipo de música é? Como um americano, um estrangeiro cantando um samba. Miguel morou muitos anos em Londres. Ah, então ele sabe. Você pegou um sotaque... Eu morei na Alemanha. Você morou na Ah, Alemanha. Morei na Alemanha. Você pega sotaque Não. cultural? Não, porque eu sempre falei com minha mulher em português. Minha mulher era gaúcha, eu também sou gaúcho, então lá o sotaque é melhor que o semblante, como diz o gaúcho. A gente se deu muito bem assim, falando sempre português e bem gaúcho mesmo, assim. Então vocês dois juntos não peguei o mantiveram. sotaque alemão, não. É muito difícil falar o alemão corretamente, né? Eu Uma língua estudei, difícil, né? fiquei lá 5 anos, né, estudando, depois eu fiquei mais 5 anos como professor de piano na melhor escola de música de lá, né? E ela estava falando uma história engraçada de namoro, né? Eu inicialmente fui dentista, eu estava me lembrando disso agora, né? Eu me lembro. E eu conheci a minha mulher porque eu tinha feito um trabalho protético horrível, sabe? Tinha sido uma catástrofe para mim, assim. E o professor mandou eu repetir esse trabalho, né? Que eu era estudante. Então, aí chegou um amigo meu e me convidou para ir a um recital de piano. Eu disse que eu não queria mais ser pianista de jeito nenhum. Aí eu fui ao recital e quem estava tocando era a minha mulher, entende? Então, eu fiquei apaixonado por ela na hora ali, E né? pelo piano junto, aí ela te levou de volta pro piano? Aí ela me levou de volta pro Ah, tá piano. vendo? Esses casos são bonitos, o amor Os junto com a encontros, né? música. Então foi... Eu estou 53 anos casado, né? Parabéns, Miguel. Parabéns Que mais maravilha. por isso do que pelo Mais todo o bonito resto. do que tudo. E essa história de estudar música lá? Olha, eu sou formada em Direito. E quando eu Aqui ou lá? Não, aqui. Tá. Me formei em Direito, mas a música sempre foi o meu bichinho. Meu avô era cantor lírico, minha mãe foi cantora, veio de Minas, junto com Bituca, que ela ganhou a primeira grande chance. Então, quer dizer, música era o meu entorno, sempre foi meu entorno. E aí eu terminei a faculdade e falei, mas agora eu acho que eu vou fazer o que eu estou querendo fazer. Terminei essa parte, foi ótima. E como a minha família tinha uma parte que já tinha ido para os Estados Unidos e tudo mais, estudar, eu falei, pai, eu queria estudar música lá fora. Ele falou, tudo bem, mas você se vira, vê qual é o curso. Aí eu falei, mas eu não queria fazer uma faculdade de 4, 5 anos. Eu queria fazer um ano, 9 meses, um ano, entender um pouco. Eu falei, mas eu quero Nova York. A minha irmã que falou, você tem que ir para o lugar onde as coisas acontecem. Tá bom, vou para Nova York. Menina, eu cheguei, me lembro que eu aterrissei em Nova York. Eu senti uma vibração, tipo assim, ó, um abraço. Foi um abraço. E uma das primeiras pessoas que eu conheci lá e que me abraçou musicalmente, me apadrinhou, foi o Almir Deodato, Que bacana. que já estava lá há muitos anos. Eu cheguei com 23 anos lá, imagina, faz 100 anos. Não faz, não. E o Elmir foi aquele cara carinhoso musicalmente. Vai por esse caminho, não vai por esse caminho, vai. E eu fui, concomitante a estudar, eu fui começando a cantar, fui começando a fazer show. Com ele, eu fiz a trilha do Bossa Nova, aquele filme com o Antônio Fagundes, com a Amy Irving. Então, quer dizer, eu fui me tornando profissional. Eu adoro esse filme. É lindo, é Eu lindo, é de uma adoro. delicadeza. Você viu em que ele é um alfaiate, se apaixona por ela? Não, e a uma fotografia gracinha. é linda, ele tem um Gracinha. romantismo da Bossa É, Nova, daquele é um Rio de amor. Janeiro antigo, é lindo. E a trilha ficou linda. Então, a música ela veio crescendo profissionalmente para mim de uma maneira muito natural, mas lá fora. E fui ficando 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando eu estava lá uns 7 anos, eu já estava trabalhando com cinema, eu já estava fazendo festivais de jazz, já estava viajando muito. Menina, meu coração começou a ficar desesperado. Falei, eu não vou fazer música no meu país nunca mais. Meus pais vão ficar mais velhos, eu não estou aqui, eu não vou conhecer os A gente filhos. tem a sensação que a gente tem que escolher, não é? Tem. Ou vou ficar aqui, Tem. ou eu volto. É que eu acho que quando E você... é duro voltar, não é simples, Não, né? não é fácil, não. Acho que Não é quando fácil. você é meio desertor de alguma situação, você sai do Brasil porque alguma coisa você não gostava mais ou você não tinha mais laço, é mais fácil ficar. Mas não era o meu caso. Eu sou família, minha família é família, goduenta. Minha família é família. Então você fala, como você larga isso para sempre? Como que você larga isso para sempre? Mas o meu caminho na música foi muito fluido, sabe? Foi tudo... Eu acho que o mais difícil para mim foi quando eu voltei para cá, para entender que aquela música toda que eu tinha ganho, aquele caminho todo,
Aqui era muito mais... Muito mais ralador, Era muito né? menos reconhecido. E não voltou americanizada. Muito pelo contrário, mais brazuca impossível. É engraçado, isso também acontece. Me diz uma coisa, repete o show para todo mundo saber. É no Teatro XP, no dia 18 de junho, às 21 horas. O Teatro XP fica na Gávea, dentro do Jockey. E é uma terça-feira. É uma terça-feira e eu acho que o show vai 9 da ser noite. lindo. Músicos maravilhosos, músicas desse disco novo, músicas da minha história da música. Eu acho que é um trabalho muito carinhoso. Eu acho que eu estou com muito amor e muito carinho com todo mundo e com tudo que está acontecendo na minha vida. Tá bom, eu vou ter direito a escárnio no final do Pela- programa. Hoje, a gente não ensaiou escárnio. Ah, quem Pelo- sabe faz ao vivo. Não, mas eu Já vou diria fazer. Fácil. Mas posso fazer só mais uma propaganda? Ah. Eu vou fazer. A última música vai ser uma música chamada Recalques, que é a música bonito do também, clipe. Muito lindo. Eu estou lançando o clipe, provavelmente daqui a 2 ou 3 semanas. Hoje à noite eu vou dar o ok final. E ficou lindo também. Então Tá eu vou bom, cantar ok, Recalques. ok. Você vai gostar, Tá você vai bom, gostar. tá bom. A gente vai fazer o intervalo, volta já já. Então, estamos de volta. Deixa eu passar a palavra para Bruno Baus, que está lá no Video Wall com Vanessa Miller. Estamos aqui, Vera Barroso, e agora a gente vai falar sobre depressão e os novos tratamentos para a doença com a nossa colunista, Vanessa Maravilha, não percam, porque vai ser um assunto bem interessante, que vai levar muita esperança para as pessoas, Tem viu? muita novidade. A principal delas é um nome que eu nem me atrevo a falar, mas eu acho que você pode dizer. Estimulação magnética transcraniana repetitiva. É um nome difícil, mas é bem interessante, porque é um tratamento não invasivo, seguro, e que, né, quando os pacientes não respondem ao tratamento para a depressão, né, com os psicofármacos, com atividade física, com todas aquelas estratégias que geralmente você utiliza, não funciona, você tem, por exemplo, a estimulação magnética e outras terapias que eu vou mostrar aqui também. Bom, agora a gente vai ver uns slides aqui para tentar simplificar todo esse tratamento. Olha aí, a depressão é um transtorno mental caracterizado por tristeza persistente e uma perda de interesse em atividades que as pessoas normalmente gostam, acompanhadas por incapacidade de realizar tarefas diárias por mais de 14 dias. Menos que isso, é uma simples tristeza. Tristeza não é depressão, isso é uma coisa importante. Tristeza é importante que tenhamos, porque nós não somos seres, na verdade, automáticos, robôs. A gente precisa ter esse sentimento de... Né, isso nos faz humanos. Agora, quando você começa a perder a funcionalidade e ter outros sintomas, como... pode passar Vamos aqui. ver o próximo Vamos ver, slide? que eu acho que é interessante. Perda, né, de Olha aí, motivação. perda de energia, mudança no apetite, dormir Alteração mais... do sono, apresentar ansiedade, ter todos esses pensamentos, que inclusive pode ter até um pensamento de autodestruição, né, levando ao pensamento de tentar, na verdade, cometer um suicídio. E o principal, né, é quando a pessoa perde, na verdade, a capacidade de ter, né, a sua funcionalidade. Você perde a capacidade de ter a sua socialidade, né, a sua socialização, você Começa acaba... a se excluir, querer ficar em casa, Você não acaba- fazer, ir ao cinema. E uma coisa deixar- interessante, as pessoas às vezes têm vergonha, né? Existe um estigma. Falta ao trabalho, fala que está com dor na coluna, mas não fala que, na verdade, tem uma doença como a depressão. E a gente Existe um tem estigma dados disso. aqui, né? É alarmante Cadê o isso. próximo É alarmante slide? Que eu acho isso. que o próximo mostra os números altíssimos. Olha aí, o mundo deprimido. 350 milhões de pessoas, né, tem. Quantos países têm 350 milhões de pessoas? Uau! É muita coisa. E sabe uma coisa interessante? Né? Que mesmo fazendo as estratégias convencionais, como o uso de psicofármacos, medicações, os pacientes não respondem. E aí? Como é que faz? E a- Perde a esperança? É. E doutora Vanessa? Desiste? E a depressão cresceu nos últimos tempos, né? Muitos A gente, fatores, o próximo slide eu acho que mostra isso de 2005 para 2000 e cadê? Deixa eu ver aqui. 18%, Bruno. Olha aí. Você, A gente- 18%. É uma curva de 2005 até 2015, 18%. A que se deve isso, assim, rapidamente? Principalmente a pressão, né? O estresse, a sobrecarga. Uma das coisas que me faz... Né, eu sempre percebo isso no consultório, sabe o que é? As pessoas não interagem. O contato físico, né, o ter um amigo próximo, ter um carinho, ter um afeto, é um dos fatores mais protetores. E as pessoas estão cada vez mais distantes e cada vez mais sobrecarregadas, né? Eu acho que agora a gente fala sobre tratamento.
Não, aqui é mais falando que 105 milhões não respondem aos Exatamente, psicofármacos. 30% daquelas não respondem às medicações, exatamente. No Brasil, 28 pessoas se matam por dia, um número é altíssimo por conta da depressão. No mundo, uma pessoa se mata a 40 segundos. Isso é subestimado, tá, Bruno? Tá. Isso é Mas a subestimado. fonte é da OMS, né? Sim, mas é E subestimado. agora a gente tem o próximo slide, que é justamente a nossa pauta de hoje, que fala sobre os tratamentos modernos para a depressão. A gente pode voltar agora para lá para a gente conversar. Vamos lá. Que você trouxe também, não, né? Eu trouxe, mas assim, não pude trazer tudo, né? Olha aqui. Esse aqui é aquela palavra difícil de comentar, de falar, que só neurologista sabe falar. Olha, vai ser difícil aqui com o microfone, com a bobina. Repare, eu não consegui trazer, né? Eu não consegui trazer todo o aparelho, obviamente. Mas vamos entender um pouquinho, eu vou falar exclusivamente sobre estimulação magnética transcraniana. Depressão não é uma doença, né, que não tem uma causa. Depressão é uma doença tão orgânica como diabetes, a qual, por exemplo, não produz insulina. Na depressão, você tem uma desorganização no funcionamento cerebral, você tem uma desorganização na produção e na captação de neurotransmissores. Então, entendendo isso, entendendo que regiões relacionadas ao comportamento, hoje em dia já se sabe que tem diminuição da atividade ou aumento, existem estratégias como a estimulação magnética que você... Aqui, eu só não vou conseguir... Isso. Existem regiões, por exemplo, essa regiãozinha aqui da frente, chamada córtex pré-frontal dorsolateral. Ninguém precisa decorar o nome, tá certo? Não é aula de anatomia. Não é aula de anatomia. O importante é saber o seguinte, regiões relacionadas aos sintomas, né, humor deprimido, falta de prazer, hoje, através de técnicas, através de exames, você já sabe que existe uma redução de atividade, uma redução de função. O que você faz? Com a bobina, em contato com o couro cabeludo, isso no consultório, tá? Isso não precisa de internação, não precisa de anestesia, não precisa absolutamente nada. Eu estou aqui à direita, eu poderia tratar mania, né? Mas, enfim, suponhamos que eu coloque essa bobina aqui em cima, nessa região. Dependendo da área do cérebro que você põe a bobina, você trata determinado. Exatamente. Por exemplo, no caso de esquizofrenia, existe alteração aqui no lobo temporal. Então, você pode modificar a atividade cerebral, levando uma mudança da resposta nessa região e, por conseguinte, melhorar, na realidade, né, o funcionamento cerebral e melhorar o comportamento das pessoas. E o principal, diferente das medicações, Bruno, as medicações não são seletivas. Né? Mas não é doloroso, não é um eletrochoque. Não. Tá. Embora eu vou dizer uma coisa, eletroconvulsoterapia ainda é muito importante, tá? Tem casos, por exemplo, principalmente de psicose depressiva, depressão psicótica ou esquizofrenia, é ainda o tratamento de escolha, tá certo? Mas, como eu falei, existe, na verdade, um escalonamento. No caso da estimulação, você de uma forma focal, você não precisa modificar toda aquela região, você não precisa de anestesia, você não precisa de uma internação, e você consegue, de uma forma segura, tá certo? Sem levar a lesão tecidual, justamente a essa modificação e, por conseguinte, uma melhora da resposta dessas pessoas. Esse trabalho, esse equipamento tem na rede pública de saúde? Existem alguns locais, por exemplo, atualmente, não exatamente a estimulação magnética, a gente está fazendo um tratamento para compulsão alimentar com outro tipo de técnica neuromodulatória, né, que é coordenada pela professora Bianca Miarca, em atletas de alto rendimento, que a gente percebeu que atletas de rendimento têm muito compulsão alimentar. Olha que interessante. E até alguns atletas já apresentadores de TV também, né? Não, estou brincando, que eu tenho compulsão alimentar. Não tem, Bruno. Não, outra coisa, compulsão alimentar, a gente olha Ela assim... está falando de coisa séria. Não. Compulsão alimentar é uma coisa... Assim, e outra coisa, compulsão alimentar não existe só em pessoas gordinhas, não, obesas, tá? Compulsão alimentar pode acontecer em pessoas magras. Não fala assim, porque ele vai dizer que ele tem. Ele vai ficar com implicância. Quando é caracterizado a compulsão alimentar? Você chegou em casa à noite, você quer comer a geladeira inteira. Isso você é uma pessoa compulsiva se for ou não? isolado, se você, né, se o seu mundo está
né, se partiu o seu coração por algum motivo, né, e você, de repente, projetou um dia isoladamente, comeu a geladeira inteira, isso não é compulsão. Agora, se a pessoa tem, né, uma atitude que constantemente existe uma velocidade, existe uma fissura, existe uma associação, né, da comida para te trazer uma gratificação, para te trazer um prazer decorrente, né, para suplantar aquela ansiedade, isso provavelmente vai ser, né, uma atitude compulsiva. Posso te fazer uma pergunta Pois não. sobre isso? Uma compulsão alimentar também envolveria todos os casos de anorexia e bulimia e essas, porque tudo isso é meio ou uma compulsão a comer muito e no caso a bulimia e depois jogar fora ou a compulsão São transtornos ligados à alimentação. Exatamente. São transtornos alimentares, tá certo? E que geralmente estão associados justamente a a sua, por exemplo, a autoimagem. Por exemplo, a anorexia, a pessoa, ela se olha no espelho, ela pode estar com 35 quilos, com 1,70 m, e ela achar que ela está obesa. Existe uma dissociação, na verdade, da imagem, né? E ela, na verdade, quando ela se alimenta, ela tem como aquele objeto simplesmente algo como se fizesse mal, realmente. É um inimigo, né? É um Comida inimigo, na verdade. É um inimigo. Mas nesse universo entra como os transtornos, na verdade, alimentares, que é um dos, né, quando você entra nos pacientes com obsessão, compulsão, é que a gente chama de, né, ASTOC, que você tem os pacientes, por exemplo, que têm compulsão para retirar o cabelo, que é tricotilomania. Exatamente, ou triculofagia. Tem gente que come o cabelo. É triculofagia o nome. É uma loucura. Na verdade, gente, olha, é uma das situações muito complicadas, tá certo? Que requer uma atenção muito grande. E no mundo atual, em que todo mundo tem que ser, né, a Naomi Campbell, fitness e tudo, não, existe. As pressões sociais são As muito pressões, sérias. as É para tudo, né? pressões. Você tem que ser muito. Mas você sabe que, por outro lado, hoje em dia se fala muito mais sobre essas coisas do que antigamente. É verdade. As pessoas Muito. vivendo todos esses transtornos, era tudo velado. Tudo Muito. escondido. Então, a pessoa era anoréxica ou era obsessiva e não se falava. As famílias escondiam, não tinha nome para A própria depressão. A própria depressão. Isso, exatamente. E eu vou dizer, como eu falei, até hoje, infelizmente, existe um estigma ainda muito grande, né? As pessoas não falam, olha, eu tenho um transtorno depressivo grave, né? A depressão é uma doença que a pessoa perde depois, no final, a esperança que ela quer. Literalmente, ela não vê uma luz no final do túnel e quer se matar. Geralmente, as outras doenças, a pessoa com câncer, tudo bem que também pode estar associada também com depressão, que 30% dos pacientes que têm doença crônica vão ter depressão, tá certo? Mas, assim, suponhamos que uma pessoa com neoplasia, ele quer, na verdade, no final das contas, ele quer se cuidar e ele tem alguma esperança. A doença, né, eu já escutei uma coisa que me chamou muita atenção no consultório, é morte em vida. Uma vez eu escutei isso, né? E fez muito sentido isso. Né? Uma pessoa que fala, eu estou morto vivo. E aí, por isso que é importante esses assuntos. E aí, às vezes ouve da família, fala, não, você pode sair dessa, é só você querer, seja forte. Nossa, sua vida é tão boa, como é que pode? Olha o mundo lá fora, que lindo dia. O que acontece? Ninguém chega para um cadeirante com uma paraparesia, com uma fraqueza nas pernas, e fala assim, vamos lá, levanta, vai correr a maratona, você consegue. Não. Agora, com o depressivo, não, olha, eu já fiz tanta coisa, eu só tomei um suplemento alimentar que, nossa, é só fazer atividade física que você realmente vai conseguir. No seu consultório, você tem tido bons resultados com essa estimulação eletro... Não existe apenas a estimulação magnética, vou deixar bem claro, né? Hoje, por exemplo, tem testes, como o teste farmacogenético, que você seleciona de uma forma mais personalizada e mais precisa a medicação. Você tem, né, a própria estimulação. A eletroconvulsoterapia ainda é uma boa opção para alguns casos. Você tem estimulação por corrente contínua. Enfim, você tem várias estratégias. Eu acho que o mais importante de tudo é saber que sempre há esperança para tratar. E a atividade física, uma boa alimentação, um acompanhamento social, um apoio social, tudo isso somado realmente pode ter um resultado muito mais positivo. Maravilha. Obrigada, Vanessa. A gente vai conversar agora um pouquinho com Miguel Proença, cheio de esperança, de animação, que
Isadora, vou deixar você para o bloco 3, porque aí a gente, inclusive, vai falar dessas tuas palestras. Sim, eu fiz uma associação de falar imediata. Pois é. Aí, mas vamos falar com o Miguel primeiro, Tudo porque bem, o Miguel está tá cheio das novidades. É verdade que foi lento na coluna do Anselmo que você disse, ué, eu sou o novo presidente da Funarte? Foi assim? Mais ou menos, mais ou menos. O que aconteceu mesmo foi que eu tinha feito toda a administração na Sala Cília Meirelles até o último dia. E no último dia eu fui fazer uma avaliação, né, do meu trabalho e fui avaliado de uma maneira que eu não gostei muito, né? Você estava lá desde o começo de 2017, você teve até aqui. Então, eu achei que a avaliação não foi bem feita do meu desempenho lá e eu disse que eu não queria mais trabalhar lá no último dia. Quer dizer, eu me exonerei antes deles me exonerarem, no último dia. Eu fui para Búzios, para a minha casa lá, e fiquei lá com o pessoal esperando o final do ano. E, no dia 31, o ministro, né, Osmar Terra, me telefonou perguntando se eu gostaria de ser o novo presidente da Funarte. Foi esse presente de Ano Novo, né? Quer dizer, ele não sabia de nada, né, da minha exoneração, né, na Funarte. Foi inteiramente então, independente. foi uma compensação, eu sei lá, pelo trabalho que eu fiz. Não que não tenha sido apreciado mesmo pelo público, né? Porque o público na Sala Cília Meirelles triplicou, né, na minha gestão, e foi assim realmente uma despedida muito, muito triste a minha com o público de lá. Mas eu acho que eu fiquei muito feliz com esse reconhecimento, né? Claro, Miguel, você tem uma prática de serviço público, na verdade. Apesar de você ter sido protético, a gente passa por isso, deixa isso de lado. Você é um pianista de sucesso internacional, quer dizer, você é conhecido no mundo inteiro. E eu sei que o ministro Osmar Terra, inclusive, ele tinha um hábito de pegar os seus álbuns e dar de presente em todas as embaixadas e dizer, isso é que é artista brasileiro. Antes de ser ministro da cidadania. Ministro. Né? Ele mandava comprar na minha casa meus CDs e distribuía, né, nas viagens internacionais. Aliás, foi uma das poucas divulgações internacionais feitas pelo Brasil, né, pelo Itamaraty, por exemplo. Né? Quer dizer, não houve nunca um interesse tão grande como do ministro. Né? Pois é, isso quer dizer que esses anos todos você tem, ao mesmo tempo que tem essa tua carreira de muito sucesso, você tem um interesse com o serviço público, ou seja, você se preocupa com a formação, com o público, com o brasileiro tendo acesso à cultura. Eu tenho uma preocupação muito grande, porque, rapidamente assim falando, eu, quando criança, eu nasci numa cidade muito pequena, Iquaraí, no Rio Grande do Sul, e eu gostava assim, de tudo que me levava assim, ao infinito, sabe? A ir muito longe, assim. Então, eu gostava de ver o céu estrelado, sabe? Gostava de ver o rio passando, o horizonte. Então, eu dizia para minha mãe, eu vou muito longe, eu dizia para ela, eu tinha 5 anos, e ela era espanhola, dizia, mas, pero que tiene este niño, né? Para o meu pai, né? Que habla coisas assim tão diferentes, né? E, com isso, eu fui descobrindo a minha vontade, né, de gostar de música. Eu ouvia a Rádio Nacional e ouvia a Rádio El Mundo. Né? E ouvia o assovio do meu pai, que era maravilhoso. Era mavioso, era um legato, assim, uma coisa inesquecível. Né? Adorava aquilo. Você sabe assobiar também? Não sei mais. Engraçado, né? Hoje em dia eu sei cantar ao piano, né? Tá. Quer dizer mas é um canto assim que todo mundo gosta quando eu canto. Talvez tenha sido a minha janela para eu ser reconhecido como pianista, né? Quer dizer, eu gostava e eu ensino. Quer dizer, isso depois eu li, né? Que Chopin ensinava assim: primeiro preciso aprender a cantar, né? Então eu ensinei sempre os alunos assim: você tem que cantar porque o canto é que vai te dar a personalidade artística. É através do canto. Então, com essas possibilidades, né, eu me dedico muito assim a querer chegar aos lugares mais distantes do Brasil, né, no caso, nessa política que eu faço, e não só isso, chegar mais longe, assim, por exemplo, através do canto, se eu estou no Queen Elizabeth Hall, eu procuro chegar na última fila. Por quê? Porque eu quero projetar o meu canto.
Você está deixando, na verdade, você já foi, você estava presidente da sala, você merece que aqui dentro do município do Rio de Janeiro. Você foi secretário de Cultura do Estado. Não, da prefeitura. Era do município também. Da prefeitura. Só que agora a Funarte é um órgão nacional É um e você órgão tem o Brasil inteiro, né, filho? Enorme, enorme. É uma provocação para mim, não é? Mas, ao mesmo tempo, eu estou encantado com esse jogo. Né? E não é só música, é a cultura inteira, quer dizer. Mas tudo o Brasil é muito rico o Brasil em é muito cultura. Mas rico, tudo é a mesma coisa, sabe? É. É a procura, sabe, de se realizar através da arte, é a procura das pessoas, entende, chegarem até lá, entende, onde querem chegar, quer dizer, no âmago, sabe, de cada um tem aquela vontade. Eu me lembro, outro dia, eu li uma reportagem da Joci de Oliveira, ela diz assim, todo mundo tem um piano enterrado, sabe, em si mesmo. É bonito Aquilo isso. engraçado. Mas E isso é ela que é toda musical, eu não tenho piano nenhum. Não, mas pois é, tá muito errado mesmo. eu entendi o que ela quis dizer. Quer dizer, as pessoas gostam de música, Isso. né? É uma coisa que a gente não pode agarrar. Mas quem tem talento, entende? Ele explode, não adianta. Ele Você vai sabe que eu explodir. tenho uma mãe muito velha e que não tem mais memória de nada. A única coisa que ela tem memória é a música. Ela é capaz de cantar. A minha mãe É a também. Night última Night and coisa Day, que o que ela pede. seja. A minha Ela mãe, não eu sabe quem chegava- eu sou, mas ela canta. Eu chegava e tocava para ela a Vereda Tropical e ela fazia assim, Não é? entende? Ela já não me reconhecia mais, entende? E o é que uma eu tô linguagem fazendo- universal, né? Universal. É muito lindo. O que eu estou fazendo agora é, por exemplo, assim, um trabalho que está me desafiando, mas está me encantando. É me dedicando um pouco à formação, sabe assim, da educação musical. A primeira-dama, a Michele Bolsonaro, ela está apoiando, assim, oficialmente, esse projeto, que é do Ministro da Cidadania, né, do Ministério. Então, a gente está pensando assim de fazer realmente uma formação, pequenos centros assim de excelência, sabe, no Brasil, distantes às vezes, do centro, e com isso a gente então começar a informar as crianças que estão muito distantes do centro sobre a maravilha que é a cultura em todos os setores, né? Então, eu estou levando, assim, por exemplo, estou começando com os cancioneiros locais, né? E talvez procurando aproximar, assim, de crianças que estão sofrendo muito no momento, por exemplo, Brumadinho, né? Eu quero ver se forma em Brumadinho um centro de formação de crianças para a música, né? Quando eles comecem a cantar um projeto que é Cantando Vila Lobos, que eu chamo que são crianças que aprendem a cantar as cirandas, mas aprendem a cantar também as canções de roda deles, né? Daquela região. E ali E tem quando você aprende isso na infância, fica para sempre. Como é? Inhotim. Né? Inhotim. Inhotim. Desculpe. E então aquilo já é uma convivência com alguma coisa que eles não têm, não é que Fala, eles Bruno. não podem ver. Não, né? eu estava falando que isso é muito interessante, porque quando você aprende na infância música, ou vai ao teatro, ou enfim, se apaixona por arte, você leva isso para a vida inteira. Pra vida É um inteira. bichinho que te pica e nunca mais sai Para de a vida você. inteira. Eu, por exemplo, eu engoli um piano logo que eu vi, entende? É aquilo que eu quero fazer, não é? Quer dizer, com 5 anos eu já tocava, né? Era uma paixão verdadeira. E agora, então, com esse projeto, assim, sendo apoiado pelo governo, entende? Eu vou ter, assim, essa chance de chegar, assim, às mais distantes, sabe, regiões e os mais distantes momentos da alma humana mesmo, sabe? Tem crianças, assim, que choram quando eu toco. Eu digo para eles, não vai ser tablet agora vai ser o som do piano, vai ser a minha mensagem, vai ser meu som que eu demorei a encontrar e vou juntá-lo até o piano e vocês vão receber essa mensagem minha que vai cheia de amor para vocês, de personalidade, de ritmo, e eles ouvem, sabe? E eles choram, sabe? De emoção, assim. A música E tem esse sobem poder, e- né? e me Sabe dão por quê? beijos e- sim. Isso, eu estou curiosa. É. Assim, a música é absolutamente terapêutica. Sabe o que produz no cérebro a música? Dopamina, serotonina, endorfina. E o que você falou, né, de idoso, né? Existe, por exemplo, muitos trabalhos interessantíssimos com musicoterapia em pacientes com Exatamente. demência. A É música fantástico. eleva espiritualmente. É fantástico. É. é Você sabe fantástico. que eu fiz, o ano passado, um festival em Joinville.
o festival se chamava Pianíssimo. Agora, não pode mais se chamar Pianíssimo porque um diretor... Já é um nome registrado. Já é um nome registrado. Eu fiquei ofendidíssimo com isso. E esse nome é ótimo, hein? Sim, mas alguém já teve essa ideia antes. Ofendidíssimo com isso, porque Pianíssimo, no fundo, inicialmente, é o que é usado pelos grandes compositores. Pois é. Eu só fiz o Pianíssimo porque é aquela história do piano, né? Então, eu enchi a cidade de piano, em Joinville. Tinham 25 pianos distribuídos na cidade. O aeroporto já tinha um piano. Nos hotéis, tinha piano. Nos bares, tinha piano. Em todo lugar, nas escolas, lá tem 1.000 e tantos alunos que estudam piano. Tem o Bolshoi, né, que tem auditório com piano. O Bolshoi é maravilhoso. Então, o que aconteceu? A cidade se apaixonou pelo pianíssimo. Foi uma paixão assim, e todo mundo só falava nisso. O auditório lotado, onde eu ia era lotado, entende? Quer dizer, nos shoppings botavam assim o piano já no palco, entendeu? Então, foi depois dos espetáculos, tinha espetáculo de jazz, entende? Então, o pessoal depois ia tomar cerveja em Joinville. Espetáculo maravilhoso. Mudaram o nome, entende? Com isso, a gente cai, né? Quer dizer, o piano se enterrou novamente. Não, entendeu? mas aí depois a gente acha um nome. Mas outro nome, começar com outro nome. Então, eu acho isso não é fazer cultura, sabe? Defender um determinado nome que está registrado numa rádio, Pianíssimo. Não, eu protesto com isso, entendeu? Quer dizer, não Não tem importância, na verdade. Não é importante não isso, é importante. entendeu? A gente pode usar esses nomes nos pertencem. Maravilhoso. Né? Agora, não sei se vai acontecer, o festival não vai. Mas, enfim, para terminar, eu quero dizer assim que eu sou um apaixonado pelo talento. Eu me ajoelho perante um talento, qualquer que for, sabe? Qualquer que for, assim, de teatro, de dança. E agora eu estou com todos esses projetos. Né? Então, ótimo. Aí você vai vir aqui frequentemente, eu vou pegar um piano, vou pôr ali, você toca. Estamos em boas mãos. Contar, a Funarte está em boas mãos. Deixa eu só contar para você a última coisa que é muito boa. Amanhã tem uma Bienal, início da Bienal do Circo, sabe? Que também faz parte. Faz parte. E também eu quero dizer que o Teatro Dulcina, que é dedicado ao teatro, esse Teatro Dulcina agora vai receber um piano. Né? Olha só, um piano, e ali, então, vai ter teatro, vai ter, logicamente, espetáculos para criança, e depois, à noite, assim, quando não tem teatro, ele vira Dulcina Hall. Eu quero que seja um Carnegie Hall ali da Lapa. Por que não? Tá ótimo, lógico. A ideia é muito maravilha, Miguel. Você está convidadíssimo para contar todas as novidades aqui. Muitas coisas. Balé, etc. Botar o balé no circo, por exemplo. Não, todas. Né? Você vai voltar aqui toda vez. Teatro maravilhoso. Eu tenho muitas ideias. Por exemplo, Vamos conversar. Olha como ele está feliz, animado. Isso A gente vai contar no Facebook. Cada peça vai ser dirigida por um diretor. Vai ir lá visitar o teatro e vai me dizer assim, olha, eu quero fazer, por exemplo, alguma coisa. Eu digo, faz alguma coisa dos clássicos. Nossa cidade, por exemplo. Faz tanto tempo que eu não vejo essa peça. Faz tanto tempo que eu não vejo essa peça. Entendeu? Não é maravilhoso? É lindo. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir para o intervalo, porque a sua animação não vai passar. Vamos lá para o intervalo, a gente volta já. Enfim, estamos de volta. Vamos pedir ao Bruno Baixo que diga se alguém nos chamou. Bruno. O programa hoje está tão bom que chegou a hora de ver o que vocês aí em casa estão achando do programa. Vamos ver as mensagens. Cláudia Colares, lá do Rio Grande. Ela fala que as pessoas acham que só gente triste, pessimista tem depressão. Muitas vezes essas pessoas não têm e pessoas que parecem alegres e agitadas podem ter. Temos alguma outra mensagem? Sônia Regina Castro, passou aí. Maria das Dores Chagas, o novo formato do programa revelou o Bruno. Tem mais alguma? Não tem mais nenhuma. Gente, é isso. Daqui a pouco a gente volta no Facebook com mais interatividade. Você participa aí. Maravilha. Vem para cá, Bruno. A revelação. Vamos lá. Vamos, então, conversar um pouquinho com Isadora Ribeiro, que está em cartaz com a peça. Você quer começar pelas palestras ou pela peça? Vamos começar pela peça, vamos? Tá bom, vamos começar pela peça. Eu fui assistir e aí, de repente, vou lá assistir Isadora Ribeiro, me entra uma velhinha no palco. Aí que ela, tô indo embora ali para a cidade de Nova York. E era Isadora.
Sim, em 3 papéis. sim, 3 personagens. São lindos os textos, e aí depois você esclareceu que são textos da tua filha. Sim. Ela ganhou o prêmio de jovem escritora com esse texto, né? Ela Com escreveu esses textos. Ela é jovem. Na E época escreveu- ela tinha 16. Olha aí. Gente, eu com 16 Ela anos, tinha- tudo menos escrever E um eles texto. são zero adolescentes, são absolutamente adultos os textos, né? São literários, textos são literários, poéticos, exatamente. são líricos. Literários, poéticos, é um texto muito difícil, inclusive, de dizer, né? De entender. Ela ganhou o prêmio Jovem Escritora e eu mantive de propósito ele na íntegra para justificar, porque senão eu ia pegar um outro texto que fosse coloquial, né? Eu quis esse texto premiado para as pessoas curtirem e absorverem a beleza da poesia do texto. Essa é uma história de 3 viajantes espontâneos, que eu faço realmente os 3 personagens. A senhorinha, que está no final da vida, que fala da solidão. Ela viaja para Dublin, para a casa de uma sobrinha neta, e lá ela encontra uma menininha de 9 anos que é tão sozinha quanto ela, que os pais não dão atenção para a criança, que é um assunto bem vogue, né, a solidão, tanto no final da vida quanto das crianças. Isso. A segunda fala da Liberdade, que é uma moça que ela é preterida, ela não é a preferida da casa, assim, de filha, né? E os pais não dão muita atenção para ela, não apostam nela para nada. Em 1960, chama Amélia. De Amélia não tem nada, é só o nome. Então, ela pega o dinheiro que é para se inscrever na faculdade e foge para Nova York. Isso em 1960. Né? A mulher foi talhada para casar nessa época. Então, fala sobre a liberdade da Amélia. E a terceira é um machista. É um homem. paulista, Você faz o papel de um homem. É um homem. Nesse nós usamos uma técnica de máscara. Você fica mascarada aí, a gente só vê, que é interessante, né? Porque a gente só vê a parte da boca, Boca. né? Fica bem... Eu fiz um curso de máscara, inclusive com o diretor do espetáculo, que é o Roberto Inocente, ele é um italiano, que trabalhou muito tempo, mais de 15 anos, com Dario Fo. Né? Tá. E aí a ideia era fazer só um sketch com ele. Eu queria 3 diretores, por cada sketch, um diretor. Aí eu estava no Paraná, que meu pai estava doente, né? E aí eu falei, eu vou montar esse espetáculo. Você é do Sul também, Eu sou, Isadora? da República de Curitiba. Olha só. Eu sou. República de É um assunto Curitiba. dominado aqui. República de Curitiba é bom, né? Acabei de chegar de lá, o meu espetáculo foi convidado pelo Leandro. Obrigado, Leandro. Obrigado, Pifiane. Nos apresentamos no Festival de Teatro, aí o meu produtor, o Guilherme Oliveira, e eu fomos para lá. E foi um arraso, eu adorei, né? Eu sou de lá, todo mundo vai me ver. Aqui também, estava cheio de teatro. Tem Então, uma das e aí, sketches, tem uma sketch no favorita? festival, mas lá tinha 400 peças em cartaz. Né? É verdade, é verdade. Ah, Isadora, você é concorrência. muito conhecida. Foi um público difícil. É um público bem acostumado com qualidade. Na verdade, Isso é bom. exato. Eles é uma praça difícil, exigente, né? Nós fizemos a produção lá, né? A montagem lá, aí todo o circuito Sesc, com o Dr. Darcy Piana, que ele foi assistir um espetáculo que a esposa gostou dele, comprou vários espetáculos. Né, Isso é ótimo. E aí o Fiane, que era o secretário de Cultura, conseguiu uma pauta para mim no Guairinha. Nós encerramos no Guairinha, já tínhamos terminado o circuito Sesc. E aqui nós fizemos, essa é a 3ª temporada, nós fizemos o Vanucci, Princesa Isabel, e agora na Mostra da Diversidade com o Guilherme Oliveira, lá no Cândido Mendes. No Cândido Mendes. Então, você está no Teatro Cândido Mendes, que fica ali em Ipanema. Sim. Que dias e que horas? Agora, sexta, sábado e domingo, às 8h, né? Vai terminar a temporada agora esse final de semana, mas aí continua a Mostra da Diversidade, que, na verdade, ali é uma mostra, né? Isso. Eu Você fui fez a convidada primeira parte da Eu fiz mostra, né? o primeiro espetáculo, aí depois vem Em Nome do Filho, que é um espetáculo também do Guilherme Oliveira, que é estilo Plínio Marcos, assim, mais denso, sabe? Um drama. Depois, A Luz Vermelha, que é um estilo Almodóvar, assim, comédia. E o terceiro, Eu Dei a Elza em Você, que é um tributo à Laura de Visor, porque é um teatro da diversidade, da pluralidade, né? Esses outros espetáculos dele. E da comédia.
E nesse último espetáculo, eu vou fazer uma participação como drag queen, vou cantar tá legal. no Deus em Você, que é um estilo Priscila Rainha do Deserto. Muita comédia, muita dança. Mas esse teu espetáculo, você está tão bem, você não vai voltar em cartaz com ele? Ou você guarda ele e sempre que você puder, você volta? Então, tendo oportunidade, agora eu conheci o presidente da Funarte. Quem sabe ele dá... Porque nós não temos patrocínio, a gente precisa que o Bolsonaro, que o presidente da Funarte nos ajude. Viu que coisa boa? A primeira-dama, Michele, ela fazia do lado do piano, faz o teatro. Olha, o meu teatro ele é didático, ele é instrutivo, ele é literário, ele é poético. Vamos fazer lá ele no... tem pantomima, tem máscara, tem comédia, tem drama. Ele é maravilhoso. Tem uma mulher linda como ela. Nem estou tão linda em cena. Não, ela, inclusive, ela se enfeia em cena. Muito engraçado isso. É uma coisa que acontece com as mulheres bonitas, de achar que se elas ficarem não tão bonitas, a gente vai olhar para o talento delas. Mas olha... Existe isso, e é uma bobagem. Mas, enfim, no que caso, acontece? tudo bem, A mulher bonita, ela tem que provar que tem talento. A feia, não. A feia chega ali e todo mundo olha. Né? Já diz que talento. Nossa, que talento. Agora, a bonita é aquele preconceito, é o conceito pré-estabelecido da pessoa que você não conhece. Já que ela é bonita, né? não deve ser inteligente. Não, daí é burra, né? Ou ela chegou ali porque ela é bonita. Ou então ela chegou ali porque é bonita. Então, a bonita ela tem que provar 1000 vezes mais que tem talento. Quem tem talento tem que provar, né, Isadora? Tem. Não precisa ser feio ou bonito, tem que provar. É verdade. Tem uma coisa sua que é muito agradável e que fica muito agradável, é a sua voz. Você tem uma voz muito característica, muito sua, um sotaque... Meio sulista, né? Do sul, mas é mais a voz, é uma voz carinhosa, é uma voz melodiosa. Você já cantou? Já cantei, mas eu não sou uma cantora. Não tem importância. Como ela. Eu sou uma atriz que canta. Você tem um piano enterrado também. Também. Eu tive aula com o Zé Braz, uns 10 anos de piano. Mas ele é pianista, né? Fazia os vocalizes no piano, etc. Não, eu mas tenho a sua piano voz ela é enterrado. importante porque ela é muito pessoal sua. E ela fica bem. Você sabe que na velha, porque você estava muito atrás daquela caracterização, estava uma gracinha a voz dela. Ai, obrigada. Eu gostei muito. Eu acho que eu encontrei a voz da senhorinha, né? Eu acho que eu fiquei com medo que fosse uma coisa caricata, porque ela tem que ser alguém que pareça com alguém. Entendeu? Que tem uma voz que alguém pode... Eu acho que você conseguiu né? direitinho ali. E aí eu falei, nossa, eu preciso fazer uma voz. E depois tem a voz também de uma segunda senhora, que é uma moça uma senhora que ela conhece. Que ela encontra, não é isso? Que é a Vera, que ela encontra em Nova York. Sempre que como eu chamo Vera, eu digo, tem uma Vera aí. Isso. Isadora, todo mundo ficou com curiosidade de ouvir essa voz aí, doutora Vanessa. Mas aqui tem que ir no teatro. Não é assim. Mas então, um minutinho só para falar das tuas palestras. Você faz palestras também sobre a felicidade. Sim, eu faço sobre... Agora eu descobri que em Harvard tem uma matéria sobre a felicidade, que isso é impressionante. Eu faço palestras já na CIPAT há mais de 15 anos, falando exatamente sobre isso, sobre felicidade, sobre a escolha de vida, sobre o ser ou não ser, eis a questão. Sobre você vai continuar olhando para dentro de você e sendo o que você é, ou é melhor se despojar do comportamento ruim, das coisas que não estão funcionando, em busca de uma vida melhor. Um investimento em autorrespeito, autoconhecimento, dicas de melhoria contínua, método Kaizen, que eu uso, que é um método japonês, né? E usando também a minha experiência pessoal. Ótimo. Como que mulher, mãe, né? Atriz, fazendo todo esse investimento em cima da qualidade de vida, que não é o banco cheio de dinheiro. É você estar com sua mente sã, o corpo são, né? Em busca de uma vida melhor. Deixa eu terminar o programa com música. Posso pedir para a Bárbara ir lá com o Pedro e com o André e cantar para a gente no final. Deixa eu agradecer a presença da Vanessa, Bruno querido, Miguel, Isadora. A gente vai, então, terminar o programa ouvindo Bárbara Mendes. Mas a gente volta amanhã, Bruno? A gente volta amanhã, mas hoje a gente continua no Facebook. Sejam felizes aí em casa. Isso. Bárbara, quando você quiser. Estamos juntos. Não vim aqui
falar de coisas certas, tampouco explicar quais são as metas. Só quero desejar que tudo fique bem. Te peço que não ouças mais armada, embora te pareçam mais ciladas. Palavras são recalques soltos de ninguém. O tempo não parece diferente, apenas abriu mão de ter a gente. Livrou-se do que dizem ser a solidão. Pessoas têm seus medos condenados. Parece que estar certo é tão errado que o falso moralismo segue a criação. Seja boa enquanto a vida, faça tudo o que devia já ter feito se estivesse em meu lugar. Olhe o mundo em tua volta, tenta não achar resposta. Nem pra tudo há motivo de estar. Eu vou me repetir, mas é preciso. Nem tudo que se sabe já foi dito em frases conjugadas certas por aí. E sei que das virtudes paciência não é a que te sobra, então clemência. Se não te desespera isso, vem ouvir. O tempo não parece diferente, apenas abriu mão de ter a gente. Livrou-se do que dizem ser a solidão. Pessoas têm seus medos condenados. Parece que estar certo é tão errado que o falso moralismo segue a criação. Seja boa enquanto a vida, faça tudo o que devia já ter feito se estivesse em meu lugar. Olha o mundo em tua volta, tenta não achar resposta. Nem pra tudo há motivo de estar. Seja boa enquanto a vida, faça tudo o que devia já ter feito se estivesse em meu lugar. Olha o mundo em tua volta, tenta não achar resposta. Nem pra tudo há motivo de estar. Lindo. Volta Obrigada. pra cá. Volta, que a gente já tá? No Facebook. Isso, Bruno, manda ver. Que linda essa música. Encerramos bem, felizes. Não, é do meu marido. E é uma música que ele fez, é um bate-papo. Fala no microfone. É o bate-papo de uma... A história dessa música é um pai conversando com uma filha, sentando com ela, ou a mãe com uma filha e falando, olha, senta aqui que eu vou falar da vida para você. É muito lindo. É As muito lindo. letras dele são muito bonitas. Ele é e elas, um e elas compositor. são muito... Ele é um compositor acho que tem muito fundamento. Ele não como existe uma linguagem absolutamente bem simples hoje em dia. Eu acho que
ele capta o coração da gente, ele capta a tua atenção, ele entende. São letras mais maduras. Eu acho Mas é que bacana. o tema hoje foi o mesmo, né? Exatamente. Foi. Felicidade, conselhos, né? E estados da alma da gente, né? Sempre procurando, talvez, o equilíbrio ou fazer alguma coisa que deixe a gente mais feliz, né? Eu acho que amor, né? Amor e carinho. Amor Também. e Conseguir lidar com relações. amor e carinho de uma melhor maneira. Relações. Você estava falando, Isadora, sobre estudo lá, né, de Boston, de Harvard. E um dos maiores estudos que já existiu, aquele estudo que você pega desde pequenininho até uma faixa etária mais, né, elevada, provavelmente você deve ter conhecido, em que essas pessoas foram acompanhadas e eram entrevistadas por psicólogos, médicos, faziam exames. E a pergunta que era feita era: o que te faz feliz? E sabe qual foi a única conclusão, depois de ter, você imagina, eu não lembro exatamente se eram 8.000 pessoas acompanhadas, mas é um estudo realmente muito relevante, e a conclusão foi: relações. Você ter interação com as pessoas. Esse é o fator que mais realmente está associado à felicidade. E quando até o senhor fala, né, sobre a questão da música, da arte, assim, quem está do lado do jaleco, às vezes a gente fica muito essa coisa de medicação, medicação, medicação. E uma das coisas que eu vejo que realmente tem muito impacto é justamente você ter, às vezes, uma pessoa que é inibida, uma pessoa fóbica social, por exemplo, fazer um curso de teatro. As pessoas que têm na comunidade, você ter pessoas que têm acesso a esporte, à cultura, é isso que tira realmente da adicção da droga. Para terminar, entre eu outras só coisas. queria dizer que o meu melhor momento foi da minha carreira quando eu cheguei no Carnegie Hall, que estava lotado, e eu entrei e sentei e falei assim, espiritualmente para minha mãe, né? Cheguei. Que bom que você teve esse momento, né? Bruno? Bom, a gente está falando de relação, a gente se relaciona aqui no Sem Censura super bem com você que está aí assistindo a gente no Facebook agora. O Marcito fala: Bárbara Mendes, que maravilha o seu novo álbum orgânico, eu já estou curtindo muito. Parabéns pela sua linda voz, lindas canções. Tem mais alguma mensagem? Sônia Regina Castro, doutora Vanessa, excelente médica. Só em escutar a voz dela já é uma terapia. Mas é uma coisa, realmente, gente, que você fala delicadeza, isso. que jeito calmo, né? Tem um método, AMSR, que é uma massagem cerebral que rola na Código internet. de barra, já ouviu falar? Isso. Eu tenho uma amiga que faz aplicação de código de barra. Já São, ouviu falar? são Eu estratégias, fiz. né, justamente quando você, de neurociências relacionadas, né, que você altera também uma automodulação, você faz uma automodulação guiada justamente por esse código de barras. E uma coisa que é interessante dessas estratégias é entender justamente, é muito bom esse tipo de estratégia para estresse pós-traumático, Fátima por Rocha, exemplo. ela é bem conhecida. Estresse pós-traumático, por exemplo, é bem interessante. MDR também é uma estratégia. Tudo aquilo que ou você automodula, quer dizer, modifica, né? Você modifica a capacidade de comunicar esses neurônios e disso trazer uma modificação de comportamento. Todas essas estratégias, quando somadas, realmente têm uma resolução mais efeito real. positiva. Tem mais alguma pergunta? Tem pergunta da Lídia Russo Maciel. Ela fala: a estimulação magnética é excelente. Doutora Vanessa, qualquer pessoa pode fazer? Há algum tratamento ou é individual? Algum tempo para um tratamento ou é individual? A estimulação magnética ela é preconizada, né, quando você tem o seguinte padrão: não tem uma resposta efetiva às medicações, né, e o paciente é considerado refratário. Ou, por exemplo, quando as pessoas tomam até as medicações, mas tem muito efeito colateral. O que principalmente as mulheres reclamam, ganho de peso, e os homens com medicação é a disfunção sexual. Isso é o que mais reclama em relação às medicações. E por ser um tratamento que não tem
apenas 5% tem efeitos colaterais, né? E mesmo assim transitórios, então realmente tem uma efetividade maior, chegando até 70% dos casos. O que não se deve fazer, né? Existem algumas contraindicações, que é justamente a pessoa que tem um implante, né, coclear, que aí você, com o estímulo magnético, você inibe, aí a pessoa paga 150 mil, e aí, né, o implante ele simplesmente pifa, não tem realmente indicação. E o outro, que aí é contraindicação relativa, que é a epilepsia. Embora eu já fiz parte de algumas pesquisas com epilepsia, mostrando que pessoas que têm, né, crise epilética de difícil controle, com estimulação magnética, por você diminuir a atividade cerebral, né, enfim, de acordo com determinado parâmetro, você simplesmente pode ter redução justamente dessas crises e até mesmo, né, pessoas que têm epilepsia, como outras doenças, podem ter associado também transtornos de humor, e acaba que você melhora tanto a depressão quanto as crises epiléticas. Mas o mais convencional é realmente para depressão, e como o senhor perguntou também, alucinação auditiva, o que o Conselho Federal de Medicina, alucinação auditiva em pacientes com esquizofrenia. Mas, no final das contas, né, se você tem a capacidade de alterar e ser uma terapia segura, eu acho que cada vez mais vai estar acessível às pessoas. Infelizmente, isso a gente ainda tem uma dificuldade ainda de ter essas estratégias para todos. A próxima pauta da doutora Vanessa, eu estava na salinha antes, e aí ela falou que isso aqui é o tamanho... Estou brincando, ela falou que isso aqui é o tamanho do cérebro do humano normal. É real. Que eu falei que a minha cabeça, assim, made in Ceará, é grande demais, eu acho que o meu é um pouco maior que esse, e ela concordou. E aí ela fez uma análise... Ele deturpou. E aí ela fez uma análise do tipo de cabeça para o cérebro, e eu achei muito interessante, que ela falou que o meu cérebro é maior para trás, que aí, como é que é? Aumenta? Provavelmente, isso eu estava no momento informal. Provavelmente você deve ter realmente o córtex em hospital, um pouquinho mais desenvolvido. E aí eu perguntei sobre algumas habilidades dele, ele falou, nossa... Isso que eu ia falar, se ele era mais inteligente. Agora, por exemplo... Tem que ter alguma coisa, tem que ter, esse negócio, né? O Einstein, por exemplo, né, que é absolutamente... cálculo, etc., ele pegou, realmente, doou o cérebrozinho dele para estudar e viu que realmente o lobo parietal dele era muito maior. Isso não quer dizer que o Einstein seja inteligente em todas as... porque inteligência é uma discussão. Né? Bruno, calma, não se anime muito. Não, terminamos no Facebook. Então tá, maravilha. A gente então pode se despedir? Vamos até amanhã, né? Então vamos até amanhã. Amanhã a gente volta às 5 da tarde. Foi um prazer tê-los aqui. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Miguel. Isadora, querida. Muita dopamina, muita serotonina, muita endorfina para todo mundo. Muita música. Muita música e arte. Maravilha. Muito teatro também, por favor. Muito teatro também. Por favor. Ponha mais música em sua vida, né? Tá bom demais. Ponha mais cultura em sua vida. Até amanhã. Valeu.